Vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 66, acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembra do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos precisamente adornados. Chega, porém, um dia em que acorda e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento com o espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos, acordemos para a vida superior, e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Vamos fazer a nossa prece inicial com os nossos pensamentos voltados a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão maior, aos amigos espirituais que nos auxiliam todos os dias de nossas vidas, agradecendo pela oportunidade de nos encontrarmos aqui no Centro Espírita Jerônimo Mendonça, onde esperamos com bastante alegria o aprendizado, a recordação dos ensinamentos do Cristo Jesus, para que juntos, encarnados e desencarnados, possamos caminhar um pouco mais na direção do Cristo Jesus. Te pedimos, Jesus amigo, pelos nossos irmãos mais necessitados que nós, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, aguardando por dias melhores, pelos nossos irmãos que se encontram nas casas de depressões, com a mesma finalidade de aguardar dias melhores, a todos aqueles que permanecem pelas ruas, sem lar, sem para onde ir, para todos aqueles que se enveredaram pelo mundo do crime, das drogas, te agradecemos, Jesus, e pedimos por todos eles, e assim, em seu nome, te agradecemos, e damos início
os trabalhos da noite, dando muito graças a Deus. Que assim seja. Deles. Bom, gente, boa noite a todos, mais uma vez. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Natália Barbosa, que é a primeira vez que ela vem na casa, né? Ela é trabalhadora da Associação Espírita Antônio Vieira e vai falar para a gente a respeito das bem-aventuranças, que eu passo a palavra. Obrigada. Fique à vontade, viu? Obrigada. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho aqui nessa casa pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, fiquei muito honrada com o convite. E eu fico muito satisfeita assim, de poder divulgar a palavra, o Evangelho segundo o Espiritismo, com um pouquinho que eu aprendo e passar, né, isso para frente. É muito gratificante para mim e eu espero que vocês saiam daqui, né, com um aprendizado a mais, com uma visão diferente, mais elaborada, mais concisa, consistente a respeito das bem-aventuranças, que são ensinamentos riquíssimos que Jesus deixou no Evangelho de São Mateus, fica no capítulo 5, nos versículos de 1 a 12. É um ensinamento tão lindo e tão profundo que Mahatma Gandhi, que não é nem cristão, né? Ele não é um cristão, ele disse a seguinte frase, que se todas as obras sacras se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha o poder, o peso dessas palavras ditas por Gandhi. O ensinamento dentro desse Sermão da Montanha, que é o que traz as bem-aventuranças, é tão rico que qualquer obra poderia ser perdida sem prejuízo. Olha que interessante. Então, será que quando eu vou ler para vocês, né, o Sermão da Montanha antes de começar, efetivamente, ele não deve ser assim diferente para todos, né? Alguém já deve ter pelo menos ouvido falar bem-aventuranças, bem-aventurados, talvez essa palavra soe familiar, mas será que eu já o li com essa importância, com a riqueza de ensinamento que ele tem? Então é isso que eu quis trazer para você hoje. Cada uma das frases ditas por Jesus nesse sermão, a gente vai ler ela devagarinho, frase a frase, para compreender o sentido de cada um desses ensinamentos. A gente pode definir as bem-aventuranças como essas bênçãos, né? Essas lições morais deixadas pelo Cristo. E quem são esses bem-aventurados? Os felizes, os que são capazes de compreender e praticar esses ensinamentos durante a sua vida para atingir a iluminação. Não foi à toa que eu desenhei aqui mais ou menos uma escadinha, mas à medida que a gente for lendo frase a frase, vocês vão compreender o porquê que está desse formato os desenhos aqui. Cada um desses degraus vai apresentar uma das bem-aventuranças, né? Então nós temos 8 até a última. E eu acho que a gente consegue perceber aí uma evolução espiritual para atingir cada uma delas. Vamos ler, né? Eu vou ler para vocês ela de uma vez e a gente vai lendo pouquinho a pouquinho até a gente terminar e conseguir compreender a importância do Sermão da Montanha. Ela diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E, acertando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Talvez ele seja familiar, né? Já ouvi dizer, algumas palavras já foram ditas, eu já li no Evangelho. Esse sermão, ele tem tanta importância que cada uma dessas bem-aventuranças, nós conseguimos encontrar capítulos inteiros no Evangelho, nas obras de Kardec, nas obras de André Luiz, Emmanuel, livros inteiros que falam dos mansos, dos puros de coração, dos humildes, não é? Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem. Olha que riqueza de ensinamento. Então a gente não pode deixar ele passar, né? E a sabedoria do Cristo é tão grande e ele é tão misericordioso que cada uma das palavras dele tem um significado importante. Na primeira, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Ora, ele se fez da oportunidade de encontrar todos aqueles ali, juntos, reunidos, para ouvir a sua palavra. Foi à toa que ele subiu a um monte? Não, nem poderia ser. Aquele que precisa educar, ensinar alguém, ele precisa elevar-se. Ele leva esforço, ele demanda esforço para que isso aconteça. Para que ele ensine, no mínimo ele precisa vivenciar, né? Ele precisa experimentar para isso. Isso demanda esforço, né? Então, subir a um monte, a gente pode compreender essas palavras como esse esforço e a elevação para ele ser capaz de ensinar aqueles que estão ali dispostos a ouvi-lo. E, assentando-se, aproximaram-se deles os discípulos. Ora, como é a luz do Cristo? Alta, elevada, ele já não se elevou e ele assentou-se. Olha que interessante. Vamos pensar nas vibrações espirituais. Quando nós precisamos de auxílio da equipe superior, né, da espiritualidade superior, nós não precisamos nos elevar até eles para atingir o nível vibracional desses espíritos. Cristo teve que fazer a mesma coisa, só que ao contrário, né? Ele se assentou nesse sentido de conseguir atingir o estado vibracional daqueles que estavam a ouvi-lo. Jesus não falava aos doentes, aos pecadores, não eram eles que precisavam das palavras do Cristo? Então, aí a gente já compreende a necessidade de elevação e de ajuste vibracional, para que ele conseguisse atingir aquelas pessoas e se fizesse compreender daquilo que ele queria expor para aquelas pessoas que tanto precisavam daquele consolo, daquelas palavras, daqueles ensinamentos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: a boca não serve só para a gente comer, né? Ela é o principal meio que a gente se comunica com as pessoas. E a palavra edifica, a palavra educa, a palavra abre caminhos e horizontes. Está aí uma reflexão, mais uma reflexão que a gente precisa fazer. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente põe para fora através da palavra, né? Como nós somos capazes de atingir tantas pessoas com uma única palavra. Jesus não se aproveitou daquela oportunidade de atingir uma multidão que estava ali? Nós temos a todo momento, a oportunidade de atingir outras pessoas através da nossa palavra. Eu agora estou usando a minha aqui.
Mas não é só aqui que a gente tem essa oportunidade, né? A todo tempo nós encontramos irmãos necessitados, um ente querido, alguém que precisa do nosso apoio, do nosso auxílio, um obrigado, um com licença, né? São pequenas atitudes que através da nossa palavra a gente consegue mudar o dia de uma pessoa. E dependendo do que a gente fala, de como a gente fala, a gente melhora ou piora o dia dela. Nós somos muito responsáveis pelo que nós fazemos para os outros, né? A gente não vive sozinho, a gente está o tempo todo, né, com grandes oportunidades de aprendizado, de compartilhamento, né? Então a gente pode aí começar a raciocinar, a pensar em como nós podemos ser úteis através da nossa palavra. E a gente vai falar o bem, se o bem tiver por dentro. Foram 3 frases só. A gente nem chegou nas bem-aventuranças e olha quantos ensinamentos. A sabedoria do Cristo é infinita. E o melhor de tudo, estão todas no Evangelho. Olha a importância de a gente ler o Evangelho, de estudar o Evangelho, de compreender as palavras dele, né? Como que isso nos enriquece. Através de 3 frases, 3 pequenas frases, nós já conseguimos refletir até com a nossa vida, né? Então, começando. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Às vezes, a gente usa essa expressão errada. A gente pensa no ponto material. De quem é pobre e material é porque não tem, né? Então, se a gente associar que o pobre de espírito é o que não tem elevação espiritual, está muito errado, né? Jesus nunca falaria isso. O pobre de espírito para Jesus são os humildes, os simples. A gente muda muito o conceito da palavra aqui, né? A gente já deve ter escutado errado isso em alguns lugares, né? Que fulano é egoísta, pobre de espírito, porque ele não pensa nas pessoas. Está muito errado. O ensinamento, a bem-aventurança do Cristo traz exatamente o contrário. Os pobres de espírito são os humildes, os simples, porque o orgulho, o egoísmo é o que nos afasta cada vez mais do reino dos céus. Reino dos céus. Será que eu sei? Onde está? Será que é um lugar delimitado? Por muito tempo, você acreditava que era um lugar, né? Céu, inferno, terra, a gente está aqui, vai para o céu, vai para o inferno. Muitas religiões ainda creem nisso, né? Que o céu é um lugar delimitado que vão as pessoas boas e vão ficar lá, né? Na ociosidade, talvez. Nós, na doutrina espírita, já compreendemos que isso não existe, né? Existe o plano espiritual e o plano material, e ócio é o que menos vai acontecer no plano espiritual. Lá é onde a gente realmente aprende o valor do trabalho, né? Do trabalho pelo próximo, do trabalho pela evolução daquele que está junto de você na mesma missão. Então, como que eu vou compreender o reino dos céus? Ele está principalmente na consciência. A consciência não é uma propriedade do espírito. A consciência, né, com o desencarne, a consciência permanece, né, com aquele espírito, com a individualidade do espírito. Então, é nela que a gente vai computar, vamos dizer assim, as nossas boas ações, né, que vai nos fazer melhor, mais evoluídos. Vamos caminhar rumo à evolução, que é para isso que todos estamos aqui encarnados, né, nesse mundo de provas e expiações. Então, por que os pobres de espírito têm o reino dos céus? Porque os pobres de espírito são livres de orgulho e livres do egoísmo. Então, eles sim são capazes de encontrar dentro da própria consciência o reino dos céus, se aproximar do Pai. Não de um lugar físico, né? Não é de um lugar físico, de coração, de espírito. Olha que bonita essa lição, né?
o quanto nós somos capazes de nos desprender, desapegar das coisas materiais, para que assim a gente tenha a recompensa do reino dos céus. Vamos pedir. Claro. Você acredita então que possa existir a pessoa de espírito pobre? Aquele que você mencionou aí agora, que às vezes as pessoas chamam. A gente tem que compreender muito bem, assim, é difícil a gente julgar o espírito de uma pessoa, né? O que a gente tem que fazer é julgar a si mesmo. A gente falar que uma pessoa tem espírito pobre é muito difícil, a gente não sabe aquilo que a pessoa passou, o que levou àquilo, né? Poderia existir a pessoa de espírito imperfeitos. Aí a gente tem que pegar lá do Evangelho as categorias de espíritos, né? Então eles vão ser mais ou menos endurecidos. Então aqueles espíritos perversos, os espíritos zombeteiros, os espíritos, né? Então tem a classificação que a espiritualidade traz no Livro dos Espíritos. Eu não vou lembrar o capítulo agora. O Livro dos Espíritos traz direitinho as categorias desses espíritos. Então a gente pode falar que ele é pobre, né? Ele não houve, ele não teve, não é que ele não teve oportunidade, a oportunidade todos têm. O livre-arbítrio não foi utilizado para o bem. Então ele está estacionado na jornada evolutiva dele, né? Então aí ele vai ser categorizado dentro dos espíritos imperfeitos. Agora, que ele é um espírito pobre? Não, porque Deus o criou todos iguais, todos simples e ignorantes, com a mesma oportunidade de crescimento. Então não pode falar que ele é pobre, porque seria uma característica daquele espírito, e Deus não permitiria isso. Ele não daria privilégios a uns e não daria a outros, né? O que nos faz mais ou menos evoluídos são as nossas escolhas. Então fica difícil a gente falar que esse é um espírito pobre e esse é um pobre de espírito. O pobre de espírito é uma escolha, né? Que você é capaz de desprender das coisas materiais em função da bondade, da benevolência e de ser simples e humilde. Isso é uma escolha do espírito. E realmente essa frase sempre foi colocada como uma pessoa que realmente fosse um pobre de espírito. Exatamente. Isso não está certo. Jesus jamais falaria isso. Concorda? E só mais uma coisinha para esclarecer, mais uma pequena dúvida. O espírito desencarnado, ele evolui? A evolução do espírito, eu li algumas coisas a respeito sobre isso. O espírito precisa passar pelas encarnações para a evolução, porque aqui é que as provas acontecem. Aqui é que nós somos colocados em provas e expiações. Eu não gosto muito dessa expressão, mas assim, de sermos provados com a nossa escolha, né? Que nós vamos escolher o bem, independente se a gente lembra ou não de outras encarnações. É por isso que a gente tem o esquecimento, né? A gente tem que fazer o bem porque a gente acha que está certo. Não porque no passado a pessoa foi boa ou não comigo, né? Então, assim, a encarnação é necessária para o espírito. No plano espiritual ocorre o aprendizado, o crescimento dessa vontade. A gente vai aprender mais, né, para chegar mais preparado quando encarnados. Mas é o livre-arbítrio que vai fazer com que a gente faça uma coisa ou outra, que a gente siga o nosso caminho. Ninguém vai influenciar nisso, né? O livre-arbítrio é justamente isso. Então, a evolução ocorre enquanto encarnados. Pode continuar? Gente, se eu estiver falando besteira, vocês me interrompam, me corrijam. Então, vamos lá. A próxima. Tudo bem até aqui, né? Com os pobres de espírito. O próximo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que não parece assim controverso? Felizes os que choram, porque serão consolados. O que quer dizer isso, né? A gente tem que conhecer o que Cristo quis dizer com esses que choram. Existe o choro desesperado, o choro que não se contém, aquele choro doído, o choro de arrependimento, sabe, de remorso, na verdade. Não são essas lágrimas a que o Cristo se refere. Ele se refere ao momento que você tem a oportunidade de crescimento,
quando reconhece que a dor, que aquela dificuldade, aquele sofrimento é necessário para a evolução. Aí, o que ele quer dizer com esses que choram é essa passagem do sofrimento e da dor resignado. É a capacidade de resignar-se diante da dificuldade e compreender que isso é necessário ao espírito e que eu preciso me esforçar para vencer essa dificuldade e aí sim cumprir aquela missão, aquilo que foi determinado, aquela prova, aquela dificuldade. Porque assim eles serão consolados. Que consolo é esse? O consolo do reino dos céus, o consolo da resignação, da palavra e da proximidade que essa pessoa consegue ter, que esse bem-aventurado consegue ter, por estar vibracionalmente conectado à espiritualidade amiga, à espiritualidade superior, aos trabalhadores, né, espirituais. Olha só, como que esse ensinamento pode, como que esse ensinamento pode ser aplicado na nossa vida, né, cotidiana. Como eu sou capaz de enfrentar o sofrimento, a dor, a prova, né? Algumas vezes, pequenas dificuldades nos tiram do sério. Pequenas. Quanto mais provas tão difíceis. A nossa capacidade de reclamar de tudo, se está frio, reclama que está frio, se está calor, reclama que está calor. Se está de dia, reclama que não é de noite, né? É sempre assim. A nossa imperfeição nos leva a isso. É um esforço muito grande ser resignado. Até que ponto eu sou capaz de ser resignado diante da minha dor e trabalhar por ela, né? Em favor dela para se tornar um ensinamento e eu conseguir ultrapassar essa dificuldade. Porque esperar sentado também não adianta. Eu falei assim, eu tenho que sofrer mesmo, então vou continuar no sofrimento. Não é isso, né? Eles são necessários para que a gente evolua, para que a gente cresça espiritualmente falando, mas a gente só vai crescer se nós formos capazes de trabalhar. Então, esse choro é a dor, ela não é a perda de tempo. É bem diferente. Eu sou capaz de enfrentar a dificuldade com resignação e trabalhar, ou eu só lamento. Aqui não é esse choro, não é lamento. Se lamentar, se fazer de vítima, não edifica ninguém. O que edifica é o trabalho, as boas obras e o que eu sou capaz de fazer por mim e pelo próximo. Né? Os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso, será que está falando de mansidão? De passividade? De deixar tudo acontecer? No livro dos Espíritos, os Espíritos são muito claros que nós somos responsáveis pelo mal que fazemos e pelo mal que acontece, pelo bem que nós não fazemos. A responsabilidade aumenta, né? Então, se a minha omissão permite que algo ruim aconteça, eu também sou responsável por isso. Então, essa mansidão não quer dizer passividade. Ela é da brandura, a capacidade de se manter calmo e sereno. A violência, ela parte daqueles que se acham corajosos. Longe disso. Mais coragem tem aquele que é capaz de se calar no momento certo. Estourar com outra pessoa faz o seu dia acabar. Você estoura por uma coisa pequena, aí as coisas vão se tornando mais difíceis, aí por uma outra coisa que também não dá certo, porque não somos capazes de respirar e nos manter brancos. Quantas vezes a gente perdeu a oportunidade de ser paciente? Dentro de casa. Você fala de casa, né?
Com os íntimos, talvez seja até mais fácil a gente perder, né? Quanto mais a gente gosta, mais a gente ama a pessoa, mais facilidade a gente tem de perder paciência com ela, porque a gente sabe que o amor não vai acabar, né? Acho que o raciocínio é mais ou menos esse, assim. Então, se ela já me ama mesmo, eu acho que vou brigar com eu pedir desculpa, então tudo bem, não vai deixar de me amar por causa disso, né? Não dá pra gente pensar assim, né? O poder da palavra serena é tão grande que às vezes a gente até assusta quando uma pessoa é muito calma, né? Fala, você tem alguma coisa errada com essa pessoa aí. Não é? A gente pensa isso às vezes, a gente se deparar com uma pessoa calma, serena, que tem a capacidade de meditar, de se conhecer, né? A gente não está tão acostumado com isso, a gente deveria se acostumar. Porque essa capacidade de se manter sereno nos eleva, voltando à sintonia, né? Com o alto, manter as nossas vibrações elevadas. Aquele que grita, perde na hora a sintonia. Na hora. A áurea da pessoa, ela consegue assim se distorcer e baixar a vibração. Porque pelo único fato de eu não conseguir me manter sereno e calmo. Quantas vezes a gente perdeu essa oportunidade e que a partir de agora a gente vai aproveitar mais. Dentro de casa, amigos, família, trabalho. Ser exemplo de mansidão, de brandura, né? Ser esse exemplo. Porque isso contagia, gente. A pessoa, quando ela se mantém serena, a outra não tem nem coragem de continuar gritando. Não tem. A gente tem que servir de exemplos bons, né, para as pessoas. Então, esse ensinamento, ele é muito claro em relação a isso. E quando ele fala, porque eles herdarão a terra, que herança será essa? Herança material? Com certeza não, né? Porque Jesus fala o Espírito, ele não fala a matéria, né? Então, essa herança, essa promessa, né, de confiar no Cristo. Ele usa essa palavra para ganhar a confiança daqueles que o ouvem. Obviamente, não vai herdar o planeta, né? Claro que não. Essa herança espiritual é muito mais valiosa. Só que para isso, a gente tem que compreender esse ensinamento e se manter brandos para que isso aconteça. Somos capazes de confiar no Cristo a esse ponto? De receber essa herança? A recompensa é boa, né? Vamos combinar? A recompensa é ótima, né? Confiar no Cristo é o que mais a gente tem que fazer, porque são essas palavras, são os passos dele que vai nos levar ao nosso objetivo de evolução. Podemos entender assim, também que herdarão a terra no sentido de a terra melhor, porque nós passamos por um processo de evolução, então automaticamente precisamos. Excelente colocação. O nosso planeta está passando por transição, deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Isso quer dizer que espíritos mais evoluídos habitarão a terra, né? Cada vez mais. Então, nós estamos, assim, nos últimos momentos de ter, claro que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, né? Mas de aproveitar essa oportunidade para continuar reencarnando no planeta que vai ser habitado por espíritos mais evoluídos. Não tem as reencarnações? Se os mansos herdarão a terra, que terra que eles vão herdar? Por isso que eu disse, Jesus fala aos espíritos. Ele não vai herdar o planeta, né, por si só, vai ser dono de terra. Mas ele será capaz de habitar um planeta melhor. Não seria muito melhor se as pessoas se tratassem cordialmente? O seu dia não fica melhor? Quando alguém te dá um bom dia. A minha irmã outro dia que falou isso comigo, ela falou assim, a gente passa tão correndo durante o dia que eu passei por uma senhora, estava indo pegar ônibus,
E aí ela me deu um bom dia, eu falei assim, nossa, mas que bom dia mais gostoso. Ela falou assim, então eu vou até te dar um abraço. Olha isso, gente. Pode contar um pouquinho. Eu não sei se eu vi ou se eu conversei com uma pessoa a respeito dessa transformação, dessa regeneração do qual está o processo de mudança. Que ela seria mais ou menos assim, a gente teria uma evolução espiritual muito grande, ou seja, tu está habitando aqui, esses que vão herdar, eles vão estar assim num nível de evolução muito grande que eles terão contato até com os animais sem agressão. Até os animais vão obedecer. Vão viver assim em plena harmonia. Claro, como você falou, isso não é amanhã. Não é amanhã. Isso é ao longo do milênio, entendeu? Sim. Mas dizem que essa pessoa que comentou comigo, onde foi que eu li isso, que seria mais ou menos assim, você não teria medo de um felino, ele te obedeceria. Entendi. Entendeu? Não sei se entendi. tem esse entendimento. Eu nunca li nada a respeito, mas nada impede que isso sim, seja verdade, tudo indica. E nós hoje temos a grande responsabilidade de habitar esse momento de transição. Isso não é fácil, né, gente? A mudança traz o caos. Então não é à toa que todas essas coisas estão acontecendo tão rapidamente. Tudo que a gente tem visto aí, né? Grandes tragédias, mortes coletivas, tudo isso está relacionado à mudança do planeta, né? Esses desencargos coletivos com grandes acidentes, essas mudanças climáticas na Terra, derretimento de calor, nada disso foge do controle da espiritualidade. Tudo está muito bem controlado. A mudança traz mesmo o caos. O que a gente precisa fazer aqui é seguir a vida corretamente, né? Andar direitinho, para que esse caos não seja tão traumático. A gente vive aqui, a gente tem que cuidar desse planeta, né? São as nossas escolhas que fazem do mundo que ele é, né? Porque muitas vezes algumas pessoas até perguntam, onde que estava Deus quando aconteceu isso? Onde que estava Deus quando aconteceu o tsunami que matou aquele monte de gente? Onde que estava Deus quando aconteceu a bomba? Deus está no mesmo lugar, né, gente? Quem afastou dele foi a gente, né? Então, é uma responsabilidade muito grande estar aqui no momento de transição da Terra, porque é nossa responsabilidade preparar isso. E se nós quisermos, né, habitar esse planeta durante esse novo processo, né, de regeneração, nós precisamos evoluir. A gente precisa crescer espiritualmente, né, para aproveitar essa grande oportunidade de encarnações de espíritos mais evoluídos, né, para que eles se tornem, de fato, um planeta de regeneração. Vamos lá, né? O próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão misericórdia. Não, mentira, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça são aqueles que lutam pela justiça, né? Eles são bem-aventurados justamente por serem justos. A pessoa que trabalha pela justiça, né, que tem fome e sede de justiça, é porque ela é capaz, ela é atuante na determinação que a justiça ocorra, para que o correto aconteça. Então, o trabalhador, com certeza, alcançará, eles serão fartos, eles trabalham pela justiça para que o mundo seja justo e que receba justiça de volta. Então, se todos trabalharem, né, pela justiça, o mundo será mais justo. A gente não vai ter, né, tanta tristeza e tanta dor que a gente vê por aí por conta de injustiças cometidas. Nós temos oportunidades, por menores que elas possam parecer, de trabalhar pelo próximo para que a justiça aconteça. Nós, às vezes, cometemos pequenas corrupções, né, durante o dia, assim, de pequenas oportunidades, sabe? De um troco errado, de ver cair e não devolver, fingir que não viu, acontecer um negócio ali, passar na frente, furar a fila e tentar um jeitinho. Todas essas pequenas ações acumuladas, nós estamos sendo justos com o próximo e com nós mesmos? Não estamos.
nós somos capazes de apontar grandes injustiças, né? Cometidas, assim. Quando elas são muito grandiosas, a gente aponta e as condena. Mas e aquelas pequenas que a gente mesmo comete? Vamos refletir um pouquinho, né, das ações, o que a gente tem sido capaz de fazer para evitar que as injustiças aconteçam. Né? Se eu faço o melhor que eu posso para fazer o mundo mais justo, eu estou, como eu vou dizer, eu estou preparando o mundo para que ele seja justo e que eu habite um mundo justo, ou eu só aponto, não faço mais nada, não foi o que prometi. Até que ponto eu sou um trabalhador da justiça para fazer desse planeta justo? Mais uma reflexão. O justo, ele tem anseio por uma vida feliz. Ele aproveita dessa oportunidade para fazer ajustes de caminhada. Olha que interessante, né? Os ajustes não são meus. Aquele que trabalha por justiça auxilia o próximo. Que é maior caridade do que essa? Interessante, né? Como que a gente pode refletir sobre nós mesmos, a nossa capacidade, né, de servir. O próximo fala disso, né? De servir, de ajudar ao próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A maior das leis, caridade. O misericordioso faz da região que ele está, das pessoas que ele convive, do lugar que ele habita, solidário e caridoso. E a solidariedade contagia. Algumas situações, vou dar um exemplo. Lembra quando caiu aquele avião com o time de futebol? O mundo se tornou solidário com aquelas pessoas. Eram jovens, alguns pais de família, alguns começando seu sonho numa carreira, né, conquistando pela primeira vez, né, um mundo. E caiu o avião. Morreu aquele monte de gente. O mundo não se tornou solidário? As pessoas, todas, pessoas que nunca viram aquelas pessoas em todo o mundo, se disseram solidárias àquelas famílias que perderam aquelas pessoas ali naquele acidente. Será que aquele acidente foi à toa? Nós, na doutrina espírita, compreendemos, né, esses desastres, essas grandes tragédias, essas mortes coletivas, né, que é conhecido dentro da doutrina. Com certeza não é à toa. No mínimo, despertou a solidariedade. A capacidade que todo ser humano tem de se sentir solidário à dor do próximo. Por que não fazer isso com aquele que está mais próximo? Olha o frio que está fazendo. Eu não tenho nem uma roupinha que eu possa andar no carro, cobertor, que eu vou ver uma pessoa passar e entregar. É uma oportunidade. A ser misericordioso é ser capaz de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? E se sentir solidário àquela dor, que te mova a ajudar aquela pessoa. É bonito, né? É a principal lei de amor. A caridade, ela engloba muita coisa, né? A pessoa que é capaz de ser caridosa, ela ama, ela compreende, ela é branda. A gente não está acumulando aqui as capacidades? Não está aparecendo o mesmo degrauzinho? Eu consegui ser simples e humilde, eu consegui ser resignado, eu consegui ser brando, justo e caridoso. Está aumentando a dificuldade, parece. Não é? Esses ensinamentos, eles não estão numa ordem aleatória. Se a gente pensar assim, é degrau por degrau. Não é de hoje para amanhã. Eu vou precisar me vigiar primeiro. Se eu pensar o mal, opa, eu posso fazer o bem aqui.
Até que isso se torne um hábito. Enquanto não for, é difícil mesmo, é trabalhoso. Seguir os passos do Cristo não é fácil para quem é perfeito como nós. Né? Os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Eu não faço o bem esperando o bem de volta. Isso não é benevolência, né? A benevolência é justamente isso, é a capacidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, sem esperar que isso te retorne daquela pessoa. Mas nada escapa aos olhos de Deus. De onde virá essa misericórdia dos misericordiosos? De Deus, não é isso que a gente procura? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha que bonito esse também, né? Puros de coração, aqueles livres de qualquer sentimento ruim, qualquer proximidade à matéria. Não liga mais, isso não importa. A raiva que o outro sente de mim não me atinge. A dor do outro me compadece. Eu sou capaz de amar a todos, o amor fraterno, né? Puros de coração. Até que ponto o meu coração está limpo das impurezas que traz a matéria? Até que ponto a matéria me apega? Os puros de coração, a gente ainda precisa exercitar bastante, né? Até chegar lá, é trabalho, é trabalho, é trabalho, é servir. Trabalhar pelo próximo nos distancia da matéria e nos aproxima do céu. Está ficando mais difícil. Os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Os que trabalham pela paz. Os que trabalham pela paz são capazes de... Eles não querem impor a ordem. Isso é diferente. A paz, as pessoas vivem em harmonia. Por que eles são filhos de Deus? Porque eles são exatamente a sua imagem e semelhança. Ele é o reflexo de Deus, do maior ensinamento dele. Quando houver paz, todos os sentimentos de baixa vibração, ódio, orgulho, egoísmo, tristeza, raiva, angústia, remorso, eles não existem mais, porque a paz reina. E para trabalhar pela paz, é preciso estar em paz. Nós, hoje, todos aqui, mais uma reflexão, estamos em paz com o nosso espírito? Eu fiz tudo, o melhor que eu podia fazer hoje, o tempo todo, eu fui o melhor que eu pude? Se a gente refletir, a gente comete falhas. Não é à toa, né? Nós somos imperfeitos, a gente vai cometer falhas. O mais importante é aprender com elas. É o mais importante. Os perseguidos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é perseguido por causa da justiça, quer dizer, são os justos, na palavra do Cristo, que são perseguidos. E eles, mesmo assim, se mantêm fiéis à palavra, porque eles confiam. Porque o aprendizado de confiar no Cristo já foi lá no começo. Lá nos que choram. Como esse ensinamento é dado realmente por um mestre. Porque ele ensina, degrau a degrau, o que a gente precisa compreender e fazer para ter a grande recompensa de evolução espiritual, que é o que ele chama aqui de reino dos céus para aquele povo na época. A pessoa perseguida por ser justa, ela vai confiar na providência divina
isso não vai abalar o que ela acredita, o que tem como valores, porque os valores estão baseados nas grandes bênçãos, nas bem-aventuranças. No final, ele diz assim, quase acabando, no final ele diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Quantos já foram perseguidos, já foram não, e são ainda, perseguidos por seguir o Cristo, os ensinamentos dele? Quantos já morreram em nome da palavra do Cristo? E injustamente, porque aquele que persegue e fala que é por Cristo, a última coisa que ele faz é seguir o Cristo. Ele não vai perseguir, né? Vou ler de novo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Cristo falaria para qualquer que fosse, que era em nome dele que aquela morte estaria acontecendo? Nunca. Isso é muita ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, não é no sentido pejorativo, não. É de não saber mesmo. Como? Mas feliz aquele que for perseguido e compreender que Cristo não tem a menor intenção de que vidas sejam perdidas em nome dele. Ele não é a própria vida. Olha que interessante. Quantas pessoas, quantas guerras santas aconteceram durante toda a história da humanidade? Não é? Guerras ditas santas. As guerras não são santas, né? Elas não são escolhas de imperfeitos. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse galardão quer dizer grandes espaços, né? Seriam grandes terrenos no céu, que a gente já compreendeu que ele não é um lugar, né? A gente já compreendeu o que quer dizer esse mundo dos céus aí. Essa evolução, né? Essa busca pela evolução do Espírito. Esses ensinamentos que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, eles são muito reflexivos mesmo. Eles precisam nos levar a essa reflexão, ao que nós estamos fazendo da nossa encarnação. Como eu estou aproveitando o meu livre-arbítrio? Eu estou sendo capaz de ajudar o meu semelhante? Eu estou fazendo obras edificantes? Eu estou melhorando o mundo que eu vivo? Às vezes a gente acha que para melhorar o mundo, a gente precisa de grandes esforços, né? Falou assim, o que a minha atitude vai mudar o mundo? Muda sim. Se você mudar o mundo de uma pessoa, a missão já foi cumprida um pedacinho, né? Se você for capaz de mudar o mundo dela. Claro que o que vai mudar realmente o mundo, fazer desse planeta um lugar mais justo, mais piedoso, mais caridoso, é o trabalho em conjunto. Mas aí, cada um tem que fazer a sua parte. Se você deixa a sua parte para o próximo, realmente aí a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, o que eu queria trazer para vocês essa noite era justamente essa reflexão, né, do que está sendo feito, de cada oportunidade, se nós estamos aproveitando essa oportunidade de sermos bons, benevolentes, resignados, humildes. O caminho não é fácil, né? A gente sabe que é trabalhoso, mas nós não estamos sozinhos. A gente conta com pessoas ao nosso lado, né? Não foi à toa que nós reencarnamos nas nossas famílias, né? Então, essas pessoas estão juntas para isso mesmo, para se fortalecerem. E as palavras do Evangelho estão aí para a gente refletir e seguir. Jesus não deixou o ensinamento dele, né? Tanto que se a gente lê o Evangelho hoje, todos os ensinamentos que estão ali, desde quando ele passou, há 2018 anos atrás, são atuais.
A nossa evolução está indo bem devagarinho, né? Se a gente lê a introdução do Evangelho, super atual. O motivo, o objetivo da obra do Evangelho. Super atual, parece que se disser que foi escrito ontem, as pessoas vão acreditar. Leiam a introdução do Evangelho, é muito interessante. Para quem não tem o hábito de ler em sequência, leia a introdução e o objetivo do Evangelho. É muito interessante e a gente vê o quanto nós precisamos trabalhar e quanto nós podemos crescer com isso. É nossa responsabilidade. André Luiz tem um texto no livro Através do Tempo, que ele foi psicografado por Chico Xavier, que chama Bem-aventurados. Ele é bem pequenininho, aí eu vou ler para vocês, que eu adoro as obras de André Luiz. Eu gosto muito, eu acho que os ensinamentos dele são muito ricos e ele tem um jeito muito doce de nos tocar com a palavra, né? Bem-aventurados os aflitos, que chorando não se desanimam, que ofendidos não revidam, que esquecidos pelos outros não olvidam os deveres que são próprios, que dilacerados não ferem, que caluniados não caluniam, que desamparados não desamparam, que acoitados não praguejam, que injustiçados não se justificam, que traídos não atraiçoam, que perseguidos não perseguem, que desprezados não desprezam, que ridicularizados não ironizam, que sofrendo não fazem sofrer. Até agora, raros aflitos da terra conseguiram merecer as bem-aventuranças do céu, porque realmente com amor puro somente o grande aflito da cruz se entregou ao sacrifício total pelos próprios verdugos, rogando perdão para a ignorância deles e voltando das trevas do túmulo para socorrer e salvar, com a sua ressurreição e com o seu devotamento à humanidade inteira. Muito obrigada. Atenção de todos. Foi muito gratificante para mim estar aqui essa noite. Espero que as palavras tenham tocado pelo menos um pouquinho vocês, que tenham saído um pouquinho mais, né, com o conhecimento dessa doutrina que é tão bonita. E eu espero voltar em breve. Muito, muito obrigada, viu? Fiquem todos com a paz de Jesus. Nós que agradecemos, né? A sua presença aqui. Esperamos realmente que você possa voltar uma próxima vez. E queremos também, várias, né? Como se diz. Queremos que você leve o nosso abraço a todos da sua família, a todos lá da Associação Espírita Antônio Pinheiro. E eu vou pedir para a dona Rita fazer a prece final para a gente. Antes, na segunda-feira, a gente tem o ESD, né? Na segunda-feira a gente tem o estudo do ESD. Se alguém se interessar, quiser comparecer, as portas estão abertas. Na terça a gente está fazendo um estudo para ter uma reunião mediúnica, né? Estudo da mediunidade. E convidamos para a próxima quinta-feira, que é onde vai ter mais um estudo. Papai da prece para a gente, por favor. Queridos companheiros, antes da prece, eu vou dar a respeito que nós estamos realizando, né, a visita aos moradores de rua. E neste sábado estava mais ou menos programado, mas agora nós tivemos que adiar para o próximo sábado. Então, no próximo sábado haverá essa visita que ele me ajuda a fazer. Então, nós precisamos, sim, de ajuda de todos, que é um agasalho, algum leite, algum pão, um calçado, uma coberta, qualquer coisa que estiver sobrando na sua casa, pode saber, o que sobra num lugar, falta no outro. Então, nós estamos aceitando e não será neste sábado, só no outro. Então, eu conto com a colaboração de todos, né? Muito obrigada. Queridos irmãos que se encontram neste salão, encarnados e desencarnados,
Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre e nosso amigo, a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem, e pedir luz, amparo, proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que neste momento seja derramado vibrações de luz, de paz, de energia sobre as nossas cabeças. Que estas vibrações percorram todo o nosso organismo, iluminando, harmonizando, energizando todas as nossas células. Que estas vibrações de luz iluminem a nossa mente, limpando, higienizando a nossa mente de todos os lixos mentais que viemos carregando, mas não precisamos mais carregar. Somente pensamentos luminosos possam povoar a nossa mente. Pedimos também, querido Mestre Jesus, que todas essas vibrações de luz, de paz e harmonia cheguem aos nossos lares, aos nossos familiares que lá se encontram. Que chegue também aos cárceres, aos leitos de hospitais, aos asilos, aos abrigos, orfanatos. Mestre Jesus, nós pedimos que ampare, ilumine e fortaleça todos aqueles pais de família que estão desempregados, necessitando de ajuda material para os seus familiares. Pedimos também para aquelas famílias que têm seus filhos envolvidos no mundo do crime e da droga, que eles sejam amparados, iluminados, que o amor do Cristo preencha o lar deles e o coração, a fim de que eles tenham esperança que tudo isso vai passar. Pedimos também, querido Mestre Jesus, por aqueles países que se encontram em guerra, que seja estabelecida a paz entre os homens. Pedimos especialmente, Mestre Jesus, pelo nosso Brasil, pelos governantes, presidentes e candidatos, que eles recebam a sabedoria divina para governar, amparar e administrar o nosso Brasil e o povo brasileiro. Pedimos também, Mestre Jesus, em espiritualidade amiga, que emane e energize esta água que se encontra sobre o vasilhame nesta mesa, para que todos que dela se servirem recebam o alívio necessário dos seus males físicos, mentais e espirituais. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos aqueles nomes que estão escritos no livro de oração, que todos sejam assistidos e amparados conforme as suas necessidades. Sendo assim, nós agradecemos a Deus Pai de amor e bondade, ao querido Mestre Jesus e a espiritualidade amiga, por tudo de bom que recebemos e que ainda vamos receber. E que possamos, ao retornar aos nossos lares, chegaremos lá bem melhores do que quando saímos. Pois recebemos um ensinamento do querido Mestre Jesus e que possamos colocar em prática da melhor maneira possível. Que cada um de nós tenhamos boa vontade e nos esforcemos para caminhar no caminho da luz, da caridade,